Olá pessoal, Samuel da Ubiquiti. Nesse vídeo eu vou falar um pouco com vocês dos Access Points Wi-Fi do portfólio da Ubiquiti. A Ubiquiti que é um dos quatro líderes, um dos quatro maiores players de Wi-Fi corporativo no mercado hoje, tá? Bom, se a gente olhar para o atual portfólio de APs Unify, a gente vai ver que todos os nossos APs eles já usam a tecnologia Wi-Fi 5, o atual padrão AC, que é um padrão de Wi-Fi 5 vezes superior ao antigo padrão Wi-Fi 4, que era o padrão N. Tá? Então a gente está falando de uma tecnologia moderna, atual, que entrega muita velocidade. Além disso, se a gente olhar a solução Unify, ela é toda gerenciada de maneira centralizada via software. Então, naqueles projetos maiores e que existem vários APs, não há necessidade da empresa ter que configurar cada um dos APs individualmente. Todos os APs são configurados de maneira centralizada, na mesma interface intuitiva, com o nosso software Unify, que é totalmente gratuito, tá? Software gratuito para gerenciar todos os APs da rede. A gente está falando de APs corporativos, né? Então é uma solução enterprise, a gente está falando de APs que tem uma alta capacidade de usuários, diferente de alguns outros concorrentes de entrada no mercado que tradicionalmente trabalhavam aí no mercado com foco em residencial, né? Esses equipamentos residenciais, eles não aguentam uma demanda maior do que 15, no máximo 20 usuários conectados. O Unify a gente está falando aí no Access Point de entrada de pelo menos 60 usuários, quando não 100, 120 usuários, tá? Como ele baseado no atual padrão de Wi-Fi, ele opera em ambas as bandas de 2.4 e 5 GHz. Isso é muito importante hoje, porque a banda de 2.4 ela é poluída, ela está saturada, tem muita interferência. O atual padrão trabalha em uma banda muito mais limpa, que entrega muito mais desempenho. E talvez aí o ponto-chave, né, um dos pontos mais importantes, os APs Wi-Fi Unify da Ubiquiti hoje tem a melhor relação preço-performance do mercado, o melhor balanço entre preço e performance. Então a gente vai entregar muito mais performance do que aqueles concorrentes de entrada do mercado, que vieram do mercado residencial, estão começando a entrar agora no mercado corporativo, e a gente vai entregar a mesma tecnologia, o mesmo desempenho dos grandes players de mercado, de empresas de pequeno, médio e grande porte, só que com um custo da ordem de 1/3, muitas vezes até menos do que isso, ok? Então vamos falar aí das características principais dos três APs de entrada, que seria o APS Lite, o LR e o Pro. O APS Lite ele é ideal para escritórios, comércio, restaurantes, residências, porque ele vai entregar toda essa tecnologia, esse desempenho que eu falei para vocês, só que com o menor custo do portfólio Unify. Então a gente está falando de um Access Point com um custo médio de R$ 600, que vai entregar um throughput, né, a velocidade aí agregada da ordem de 1.200 mega, a gente está falando de mais que 1 giga, né? Inclusive a porta LAN dele é 1 giga para atender esse throughput, diferente de alguns outros concorrentes de entrada que colocam porta de 100 megabits por segundo no API e não tem como entregar qualidade nesse cenário, tá? O alcance a gente está falando algo em torno de 100 metros nominalmente, sem considerar barreiras nem obstáculos, isso vai depender do ambiente, tá? Mas essa seria então a característica principal do equipamento. Então, um equipamento com capacidade para 60 clientes e com throughput de 1.200 megabits por segundo. Na sequência a gente tem o APSLR, que tem uma área de cobertura que é aproximadamente o dobro do Lite, né? Isso nominalmente, mais uma vez, desconsiderando barreiras. Então ele tem lá um sistema inovador de antenas que é superior às antenas convencionais. O resultado é que ele entrega maior área de cobertura. E aqui uma observação importante é que alguns concorrentes vendem maior área de cobertura falando que o rádio deles tem maior potência de transmissão, e tecnicamente isso é um erro. Por quê? Se a gente olhar para os dispositivos clientes hoje, tablets, smartphones, laptops, esses dispositivos clientes têm algo em torno de 25% da potência de transmissão do AP. Então quando o AP está com uma potência muito alta, o sinal dele chega muito bom no cliente, mas o cliente não consegue retornar. Então a rede fica instável e de má qualidade. Isso é resolvido com uma antena de maior qualidade, porque a antena tem ganho, e ganho é bidirecional, beneficia mutuamente tanto o Access Point como o cliente, é por isso que o LR se destaca nesse cenário, ok? Então a gente está falando aí de um throughput da ordem de 1.300 megabits por segundo. A gente também tem o APC Pro, com um throughput da ordem de 1.700 megabits por segundo, que
ele é ideal para aqueles ambientes que precisam de máximo desempenho. Então, por exemplo, escritórios que têm muitas máquinas, espaços de coworking, né? Aqueles ambientes que têm muitas máquinas e principalmente aquelas máquinas top de linha, com melhores antenas de Wi-Fi, elas vão se conversar muito melhor com esse access point, porque a qualidade e a tecnologia de antenas desse access point dos laptops top de linha acaba sendo equivalente. Isso beneficia a célula para todos, inclusive para aqueles laptops que não são top de linha. Outro destaque do Access Point APC Pro, então como ele tem máximo desempenho, ele vai permitir aí 120 usuários conectados nele, tá? E ele tem uma segunda porta LAN, então isso é interessante, por exemplo, para empresas ou mesmo residência, que se, por exemplo, for conectada uma câmera próximo do AP, não há necessidade de passar o cabo do switch até essa câmera, pode ser passado um lance de cabo direto da porta secundária do AP, que vai funcionar como bridge para ligar esse dispositivo, ok? Então a gente está falando de um throughput agregado de 1.700 megabits por segundo, ok? Então esses são os 3 APs que a gente tem aí, maior volume de vendas do nosso portfólio, tá? Lembrando então que a gente trabalha com o atual padrão de Wi-Fi, por isso a gente entrega maiores velocidades, a nossa gerência é totalmente centralizada num software gratuito, um software muito maduro que vem sendo desenvolvido desde 2010 e que a gente está falando de equipamentos corporativos de alta capacidade de usuário, não é um equipamento que suporta 20 usuários, a gente está falando de 100 usuários. Tá? E o nosso preço performance imbatível, sem dúvida, ok? Ok, um abraço, tchau, tchau.